E aí galera, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Araújo e nesse vídeo vou falar sobre espelhos planos. Como esse assunto é um pouquinho extenso, ele está dividido em alguns vídeos e eu espero que você assista todos. Todos. Mas caso você não queira, dá para assistir um ou outro de acordo com as dúvidas que você tem. Para que você possa aproveitar ao máximo, vai ser super importante que você tenha duas coisas em mãos. Em primeiro, papel quadriculado. Em segundo, uma régua. Ah, Araújo, eu não tenho um papel quadriculado aqui. Tudo bem, não vai te prejudicar muito, mas a régua é fundamental. Não dá para fazer isso aqui sem régua. Fundamental. Não dá para ficar sem. Tem que ter. Capricho. Muito capricho. Então vamos lá, ao trabalho. Para a gente poder falar dos espelhos planos, tem que começar falando da reflexão da luz. Então vamos considerar uma superfície que separa dois meios e um raio luminoso incidente I que incide sobre essa superfície. Pessoal, sempre no ponto de incidência a gente vai desenhar uma reta perpendicular à superfície chamada reta normal, que está tracejada, ó, e é perpendicular, sempre perpendicular à superfície. A partir daí a gente tem o raio refletido R. Reparem também nesses dois ângulos, I e R. Esses dois ângulos eles são chamados de ângulo de incidência e ângulo de reflexão. E eles são sempre entre os raios e a normal, nunca entre o raio e a superfície. E quais são as leis da reflexão? Bom, tem regras, né? A primeira lei, ela diz pra gente que o raio incidente I, o raio refletido R e a reta normal pertencem ao mesmo plano, são coplanares. Já a segunda lei, a mais importante, fala pra gente que o ângulo de reflexão é sempre igual ao ângulo de incidência, I é igual a R. Então essa é a mais importante, gente. Agora, a gente também tem dois tipos diferentes de reflexão. A primeira é aquela na qual os raios incidem paralelamente e são refletidos paralelamente também. Esse tipo de reflexão é chamada de reflexão regular ou especular. É aquela que acontece nos espelhos. Agora, a gente também tem a reflexão difusa, na qual os raios que incidem paralelamente não são refletidos dessa forma. E aí a luz é difundida, é espalhada. Daí temos a reflexão difusa. Legal, então vamos ver aqui na nossa folhinha o seguinte. Primeiro eu quero que vocês olhem para esse desenho aqui. Esse desenho, galera, é super importante. Por que ele está aqui? Para mostrar para você como que a gente sabe aonde que um objeto se encontra. Quando essa pessoa olha para esse lápis, ela sabe aonde ele se encontra por causa do ângulo formado entre os raios luminosos refletidos pela ponta desse lápis. Se a gente seguir os raios luminosos que chegam no olho do observador, a gente vai ver que eles acabam se encontrando no objeto, ou talvez na imagem, né? Ou seja, se a gente prolongar e seguir os raios luminosos que chegam no olho do observador, a gente vai saber aonde que o observador está enxergando aquele objeto ou aquela imagem. Agora vamos olhar aqui o nosso espelho plano. Reparem que está aqui meu quadriculado. A régua, como não podia deixar de ser, tem que usar uma régua fundamental. Não dá para ficar sem, tem que ter, capricho. E primeiro eu vou falar para você sobre o ponto objeto e o ponto imagem. Então aqui eu tenho um espelho plano, representado por essa reta. Esses três risquinhos aqui mostram para a gente a parte de trás do espelho. Ou seja, a face refletora está aqui virada para a esquerda. Tudo bem? E esse pontinho aqui a gente vai chamar de ponto objeto. É um ponto que emite luz ou reflete luz que incide sobre ele, né? Pode ser uma fonte de luz primária ou secundária. E eu quero saber aonde que eu enxergaria a imagem desse objeto olhando para o espelho. O que eu vou fazer aqui? Eu vou começar traçando dois raios luminosos que partem desse objeto e atingem o espelho. O primeiro raio luminoso eu vou desenhar aqui, ó. Então ele vai chegar aqui nesse ponto do espelho. Legal. Então esse aqui é um raio incidente. Agora o que eu tenho que fazer no ponto onde o raio incide no espelho? Eu tenho que desenhar a reta normal, lembra disso? Então vamos desenhar aqui ó, a reta normal, um tracejadinho, perpendicular ao espelho, beleza. O raio refletido, ele tem que formar com a normal o mesmo ângulo que o raio incidente. Aí você vai falar, Araújo, como que eu faço para poder ter o mesmo ângulo no raio incidente e no raio refletido? Ó, tem um truque que é super bacana e ajuda bastante.
Reparem que aqui eu tenho o ponto objeto e aqui eu tenho a normal. Eu vou contar quantos quadradinhos ou vou medir a distância com a régua do ponto objeto até a normal. No meu quadriculado eu tenho 1, 2 quadradinhos. Então eu vou marcar mais 1, 2 quadradinhos para o outro lado e faço uma marca. Esse ponto aqui é simétrico ao ponto objeto em relação à normal. Agora, o raio refletido tem que passar por esse pontinho. Se eu fizer isso, eu garanto que o ângulo de reflexão vai ser igual ao ângulo de incidência. Tá vendo? Então, olha só, os ângulos aqui estão iguaizinhos, né? É um truque que você pode usar. Vamos agora fazer um segundo raio luminoso. Vamos fazer um raio que incide aqui nesse ponto, ó. Então, aqui, pronto. Esse aqui é meu segundo raio incidente. No ponto de incidência, eu vou desenhar a reta normal. Então, tá aqui a reta normal. Pronto, tá feita a reta normal. Ó, vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4 quadradinhos do ponto objeto até a normal. Então, eu conto mais 1, 2, 3, 4 quadradinhos, faço uma marca. E o meu raio refletido tem que passar por esse ponto. Vamos lá? Ó. Pronto. Esse aqui é o meu raio refletido. Agora, vamos imaginar um observador que esteja posicionado aqui. Ó. Vamos colocar aqui o olho do observador. Esse observador, ele vai ver esses raios luminosos aqui, ó, que chegam nele. E de onde que parece que esses raios estão vindo? Lembra desse desenho aqui em cima, né? De onde parece que esses raios estão vindo. A gente vai prolongar os raios luminosos. Então vamos lá, primeiro com muito cuidado, muito capricho, lembra? Capricho. Tem que ter, capricho. Eu vou prolongar esse raio luminoso aqui, ó. Faço um tracejado. Agora eu vou prolongar este outro raio luminoso aqui. Vamos lá. Faço o meu tracejado, pronto. Para esse observador, a impressão que ele tem é de que os raios luminosos estão vindo desse ponto aqui, ó, onde os prolongamentos se encontram. Então eu vou marcar esse ponto, e como que eu vou chamar esse ponto aqui, ó? Vamos chamar de PI, ou ponto imagem. Então aqui eu tenho um ponto objeto, e aqui eu tenho ponto imagem. Galera, olha que interessante isso aqui. Se a gente contar a distância do ponto objeto até o espelho, a gente vai ter 4 quadradinhos, ó. Tá aqui, 4 quadradinhos, que é a mesma distância do ponto imagem até o espelho. Então, se aqui eu tenho uma distância Dzinho, aqui eu também tenho uma distância Dzinho. O que significa isso? Que para cada ponto objeto na frente de um espelho, vai haver um ponto imagem simétrico ao ponto objeto em relação ao espelho, ou seja, a mesma distância que o objeto. Legal isso, né? Então isso é super importante, o ponto imagem e o ponto objeto são simétricos em relação ao espelho. Aí você fala, tá, Araújo, mas como é que fica no caso de um objeto grande na frente de um espelho? Vamos olhar aqui agora, ó, nesse desenho. Reparem que essa seta aqui é o meu objeto. E ele está de frente para um espelho plano. Eu vou marcar 2 pontos aqui, pessoal. Na ponta da seta, eu tenho o ponto A. E aqui embaixo, eu tenho o ponto B. Cada ponto dessa seta é um ponto objeto, como esse cara aqui, ó. Então, para cada ponto dessa seta, vai existir um ponto imagem do outro lado. A mesma distância. Então, vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4 quadradinhos até o espelho. Agora eu conto mais 1, 2, 3, 4. Pronto. Esse cara eu vou chamar de A'. É a imagem do ponto A. Para o ponto B, eu vou fazer a mesma coisa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Esse ponto eu vou chamar de B'. E ele é a imagem do ponto B. Se a gente fizer isso para cada ponto pertencente a esse objeto, a gente vai encontrar aqui, ó, também simétrico ao objeto em relação ao espelho, a imagem. Então, essa seta é o nosso objeto e essa aqui é a nossa imagem. Reparem que além de estar à mesma distância do objeto,
a imagem tem o mesmo tamanho que ele e não tem nenhuma inversão, ela não é de cabeça para baixo. Então a gente diz que é uma imagem direita e virtual. Por quê? Porque ela está lá do outro lado do espelho, atrás dele. E não existe nenhum raio luminoso partindo daqui de verdade, né? Igual aqui, ó, tá vendo? Você tem a impressão de que os raios partem daqui, mas na verdade isso não acontece. Só que existe uma característica importante também para a gente verificar. Reparem aqui embaixo, ó, letra F de física, sua linda. Na letra F, opa, volta a caneta. Na letra F eu vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Para cada um desses pontos, eu vou colocar do outro lado a imagem. Então esse aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, faço o pontinho. Esse aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, faz o pontinho. Esse aqui agora, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Aqui, 5 quadradinhos, marco aqui. E esse, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, pronto. Agora a gente vai ligar todos esses pontos. Vamos lá. Ligando todos os pontos, igual do lado esquerdo do espelho, reparem que também vai aparecer uma letra F. Opa, espera aí. Apareceu uma letra F, mas é uma letra F invertida. Ela está girada. Olha só, essa característica aqui a gente chama de enantiomorfismo. Olha que nome bonito esse, hein? Enantiomorfismo. É essa característica que explica por que quando você está de frente para o espelho e levanta a sua mão direita, a sua imagem levanta a mão esquerda. E quando você olha para uma ambulância, na frente dela está escrito ambulância invertido, para que uma pessoa possa olhar no espelho retrovisor do carro e enxergar corretamente. Bacana, né? Então isso aqui, pessoal, é o básico dos espelhos planos. Para cada ponto objeto existe um ponto imagem simétrico a ele em relação ao objeto. As imagens estão à mesma distância que o objeto em relação ao espelho e têm o mesmo tamanho, mas elas têm uma inversão lateral. Elas não estão de cabeça para baixo, então a gente não diz que elas são invertidas. Essa inversão lateral se chama enantiomorfismo. Esse foi então nosso primeiro vídeo sobre os espelhos planos. No próximo vídeo eu vou falar para você sobre o campo visual, super importante, é um assunto que cai bastante nos vestibulares, então não perca esse vídeo também. Gente, espero que vocês tenham gostado, tenham tirado suas dúvidas. Se gostou, dá um joinha aqui, se inscreve no canal, deixa seu comentário e fica atento sempre para novas atualizações, para novos vídeos. Gente, valeu, até a próxima, continua comigo e estudem sempre, muito, sempre, muito. Sempre, muito.